Traz conversa, Thiago Sparked aqui com um círculo cromático. Um objeto em que você pode ver todas as cores que nós enxergamos e as possíveis combinações. Objeto muito utilizado e bastante útil em sala de aula, em cursos de design, desenho e ilustração. E aqui você tem uma percepção completa das cores que nós enxergamos e como elas interagem entre si. Certo? E se eu dissesse para você que não estão todas as cores aqui? Que existem cores que vão além deste círculo cromático. Cores estranhas e misteriosas que somente algumas pessoas podem ver. E se eu disser ainda mais que existem experimentos científicos publicados em artigos de revistas renomadas de ciência que mostram que algumas pessoas foram capazes de ver as cores impossíveis. E quem sabe você não descobre que você também pode vê-las? Fica comigo aqui neste vídeo que eu vou mostrar umas coisas bem interessantes e talvez mude a sua percepção sobre o que são as cores. Se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Sparked, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula há mais de 10 anos, já dei aula para todas as idades, todos os níveis e tenho meu curso de desenho online no comodesenhar.net e a minha loja virtual na editoracras.com.br, que você pode comprar materiais de desenho e também algumas obras minhas, escritas e desenhadas por mim, para você conhecer o que eu faço na prática. Ok, primeiramente, quantas cores nós podemos enxergar? Milhares. Mais precisamente, 16.581.375 variações diferentes de cores que um olho humano pode capturar. Este número não é absoluto, mas é o mais reconhecido. Basicamente é só você multiplicar 255 ao cubo. Ok, agora o que é cor? Cor é um comprimento de onda visível e perceptível aos nossos olhos, que o nosso cérebro consegue processar. É importante deixar muito claro que cor não é tinta. Cor é cor, tinta é tinta. Cor é o que você percebe. Tinta é um pigmento, é uma massa, é um pó, é algo físico. Ele por si só não é a cor. Cor é o que você enxerga. Dessa forma, muitos dizem que a cor por si só não existe. Nós percebemos cores porque nosso cérebro assim interpreta os comprimentos de onda que nós vemos. Basicamente, quando você vê algo amarelo, é porque este objeto ele absorve algumas cores e repele outras. E essas cores que são refletidas são captadas por você e você interpreta como cor. Você já deve ter ouvido falar de cores primárias e talvez tenha aprendido que elas são vermelho, azul e amarelo. Então eu estou aqui para dizer para você, esqueça isso que você aprendeu, porque não é bem assim que as cores funcionam. Na verdade, a resposta seria depende. Depende de quais cores vocês estão falando. A forma como nós capturamos as cores, que é através dos comprimentos de onda, ou seja, está diretamente relacionado à luz, tem a ver com as grandezas que essas ondas capturam aos nossos olhos. E existem infinitas possibilidades de comprimentos de onda, porém só uma certa quantidade é percebida e interpretada pelo nosso cérebro. Essa quantidade de ondas percebidas é chamada de espectro cromático. No século XIX, um pesquisador chamado Helmholtz identificou que essas grandezas são representadas por três cores básicas: azul, verde e vermelho, ou RGB, Red, Green, Blue. Esse conceito é chamado de teoria tricromática, em que todas as cores que nós percebemos são baseadas nessas três captações. Se você misturar as cores, você tem cores intermediárias. Hoje em dia, essas três cores básicas são chamadas de cores aditivas. Talvez seja estranho para você pensar que se você somar a cor verde com a vermelha, você tem amarelo. E você já deve estar pegando as suas canetinhas ou aquarelas para misturar as cores e ver que verde mais vermelho não dá amarelo. Lembra do que eu falei no começo? Tinta não é cor. Cor é cor, tinta é tinta. Quando falamos de cor, estamos falando de comprimentos de onda visíveis, ou seja,
luz. Se você ainda não está acreditando que é a luz verde, mas a luz vermelha resulta em luz amarela, dá uma olhada no experimento desse cara aí. Ele colocou essas 3 lâmpadas, azul, verde e vermelho, e acendeu as 3. Você tem branco. A partir do momento em que ele tampa a lâmpada azul e deixa somente a verde com a vermelha, você tem amarelo. Veja só ele tirando e colocando, e você tem amarelo e branco, que é um teste que você mesmo pode fazer na sua casa. Só que na década de 1870, um outro cientista chamado Edward Herring formulou uma outra teoria sobre o estudo e a percepção das cores, que ele chamou de teoria da oposição cromática. Se você somar as 2 cores de uma das extremidades e depois adicionar a outra, você tem uma anulação da cor. O verde mais o vermelho, você tem o amarelo, certo? Se você somar o azul com esse amarelo, ele vai ficar branco. Então, dessa forma, você tem uma relação de oposição das cores numa escala positiva para negativa. Então você tem o amarelo, se você vai adicionando azul, ele vai simplesmente anulando a cor, tornando-a branca, até que ele simplesmente migra para o azul. E se você não está entendendo o que eu estou falando, olha de novo esse cara fazendo experimento com as luzes. Perceba que ele tem a luz amarela, que seria a soma do vermelho mais o verde, e ele vai aos poucos destampando a luz azul. Perceba que a luz ela fica branca, para depois ir se tornando azul até que fica totalmente azul. E aí ele faz o processo inverso, em que a luz está azul e ele vai tampando, ela passa pelo branco e se torna amarela. Por que eu expliquei todo esse conceito para vocês? É porque justamente aqui é que surgiu uma dúvida muito interessante. Nós temos aqui diversas cores que são percebidas pelas combinações dos diferentes valores e porcentagens que nós podemos ter da quantidade de cores dessas intensidades luminosas. No entanto, aqui nesse espaço entre as 2 cores, quando você tem a migração de um magenta para o verde, nós vemos branco, seria o equivalente a não vermos cores. Ou do azul para o amarelo. Não faria sentido aqui existir alguma cor que fosse uma transição do amarelo para o azul? Pensa bem, se você mistura amarelo com azul, você tende a entender que isso daria verde. Mas quando você fala em luz, você não vê um tipo de amarelo azulado ou um azul amarelado. Ela fica branca. Nesse questionamento foi que em 1983, 2 pesquisadores, Hewitt Crane e o seu colega Thomas Piantonida, escreveram um artigo chamado On Seeing Reddish Green and Yellowish Blue, em que ele mostrava que existia uma cor percebida entre essas escalas de valor da teoria de oposição de Herring. E que se ele comprovasse que existia uma cor entre esses 2 valores aqui e essas combinações, isso invalidaria a teoria de oposição de Herring e mostraria que existem cores aqui, mas que talvez nós não possamos enxergá-las. Essa cor que não é percebida por nós deve existir vendo este mesmo experimento que esse cara fez com as luzes que você está vendo aí. Veja agora ele fazendo o mesmo efeito do vermelho com o azul. Perceba que você não tem o mesmo efeito das misturas. Você não vê o azul se tornando vermelho de uma hora para outra. Você vê ele se tornando violeta, um pouco roxo, e aí levemente magenta, e vai ficando vermelho até que ele se torna totalmente vermelho. Você vê uma transição de cores diferentes indo do azul para o vermelho. No entanto, quando você mistura o azul com o amarelo, ele fica branco. Você vê apenas mais amarelo ou mais azul indo para o branco e depois do branco indo para o azul.
O experimento de Hewitt tentava provar que existe uma cor, mesmo na mistura do verde para o magenta e do azul para o amarelo, que deveriam existir cores exatamente como na transição mostrada do azul para o vermelho. E mais, que nós seríamos capazes de enxergar essas cores se recebêssemos os estímulos adequados. Eles então fizeram um experimento com algumas pessoas em que eles colocavam tarjas com cores próximas umas das outras e pediam para que as pessoas observassem esses objetos bem próximos por um tempo, de modo bem fixo, ao ponto da sua vista começar a embaçar, e então você veria uma mistura, uma mescla estranha de uma cor e foi lá. Lá estariam as cores impossíveis. Você veria algo do tipo como um magenta esverdeado ou um amarelo azulado, que não é verde e que não é nenhum marrom, mas uma cor que poucos seriam capazes de perceber. E este artigo foi publicado numa revista bastante renomada, que poderia reinventar o estudo de como nós percebemos as cores, podendo até mesmo invalidar o estudo de Ewald Hering. O que aconteceu foi que este artigo se tornou uma grande piada na comunidade científica. O artigo caiu em total descrédito, em que muitos cientistas apenas riram do experimento esquisito, basicamente porque os escritores não conseguiram provar de fato que era possível ver essas tais cores. Então, por mais que ele dissesse que no experimento algumas pessoas viram essas cores, a banca de avaliadores simplesmente não conseguiu ver nada além de um objeto amarelo e um objeto azul, um ao lado do outro. Essa história poderia ter morrido neste ponto como um devaneio de cientistas malucos. Porém, em 2006, dois pesquisadores trouxeram à tona novamente este assunto, chamados Po Yang-hsieh e Peu Tse. Vocês estão vendo o nome deles aí. Fizeram um novo artigo intitulado Illusory Color Mixing Upon Perceptual Fading into Feeling and Does Not Result in Forbidden Colors. Este artigo remontava o experimento proposto por Crane nos anos 80. Só que dessa vez analisando as possíveis falhas e alguns pontos que eles não levaram em consideração nos experimentos daquela época, como por exemplo, os objetos que eles olhavam mais ao fundo, o que havia atrás dos objetos. O fundo era mais claro, era mais escuro, havia interferência de outras cores, ou então, será que se objetos foram expostos em um fundo preto, em um fundo branco, ou em um fundo cinza, isso interfere de alguma maneira? E o experimento deles consistia basicamente em observar esta imagem que você está vendo aí. Dizem que se você tentar fixar os seus olhos nas cruzes e cruzar os seus olhares ao ponto dessa cruz parar exatamente no centro da imagem, depois de um tempo você vai ver as cores do centro desta divisória começar a ter um tipo de dissolução. Ela vai dissolver, dar um fading, e nesse intervalo vai aparecer uma cor que seria uma dessas cores impossíveis. Existe também o mesmo experimento na versão magenta com verde. Se você cruzar os seus olhos, depois de um tempo conseguiria ver um facho com uma dessas cores impossíveis. Uma espécie de magenta esverdeado ou verde meio avermelhado. Depois, se você quiser, você pausa o vídeo e fica observando isso daí para ver se você enxerga. E o resultado deste novo experimento foi que a cada 6 pessoas disseram terem sido capazes de enxergar por algum momento as tais cores impossíveis. Ainda bastante questionado, sem lá muita credibilidade, o artigo ele persiste e alguns questionam se ele é verdadeiro ou não, se isso é apenas devaneio científico, mas tiveram um resultado muito diferente. Desta vez algumas pessoas falaram que conseguiram de fato enxergar, diferente daquele publicado nos anos 80. Digamos que quando você está num estado natural, eles tendem a agir de forma a ativar e desativar, como uma luz que acende e outra que apaga e elas se alternam. Só que quando você é constantemente estimulado a enxergar as duas coisas ao mesmo tempo, digamos que você daria um tilt momentâneo no seu cérebro e você deixaria essas duas luzes acesas, então você enxergaria a cor perdida,
aqui no meio, ou a cor impossível. É uma cor que na natureza nós jamais seríamos capazes de enxergar e provavelmente não existem objetos naturais com essa cor. Ou se existem, nós não enxergaríamos em condições normais. Mas apenas com esse estímulo certo nas condições descritas no artigo é que por alguns instantes aquelas pessoas puderam ver as tais cores impossíveis. Você pode fazer o teste e ver se você consegue ver. Eu não quero aqui entrar em mérito se de fato essas cores impossíveis elas existem ou se elas são possíveis de serem percebidas pela maioria das pessoas, mas o que eu posso dizer para vocês é que de fato existem pessoas que enxergam mais cores do que outras. Seria o oposto ao daltônico, que enxerga menos cores. Algumas pessoas têm a percepção cromática um pouco mais elevada. E independente do que você esteja entendendo até agora, sobre essas cores existirem ou não existirem, se você vai fazer o teste para saber se você consegue enxergar esse tal de vermelho esverdeado ou azul amarelado, a questão que eu coloco aqui é: por que parece tão interessante a nós enxergarmos uma cor que nós não enxergamos? Afinal de contas, será que mais de 16 milhões de cores já não é o bastante? Será que a gente precisa ver mais cores? Por que um artigo científico ele tenta identificar ao ponto de fazer testes para saber se as pessoas conseguem enxergar uma cor que quase ninguém vê? Aliás, por que você aqui está assistindo esse vídeo para saber sobre as tais cores impossíveis? E por que talvez você vai fazer esse teste para descobrir se você tem essa capacidade de ver essas tais cores impossíveis, visto que nós já temos mais de 16 milhões de cores que podem ser percebidas por todos nós ao nosso dispor para utilizarmos, para pintar nossas ilustrações, nossos desenhos? Por que é tão interessante para nós descobrirmos que talvez essa cor impossível ou perdida pode ser percebida com um estímulo certo? A meu ver, a resposta está no que eu disse no começo do vídeo. As coisas por si só não têm cores. As cores são coisas que nós percebemos aqui na nossa cabeça. Embora todos nós possamos compreender que o vermelho é uma cor universalmente entendida como vermelho, assim como a língua deste cachorrinho, o vermelho que eu percebo não é o mesmo vermelho que você percebe. Porque nós estamos falando de experiências sensoriais. Existem relações que nós comungamos, como os nomes. Veja, isso é uma cor vermelha, o que não significa que a sua percepção de vermelho seja igual à minha. Inclusive, o estudo de 2006 apontou que um dos motivos de mais pessoas terem percebido as tais cores impossíveis foi justamente eles terem dado um nome para essas cores. Eu já mencionei em outros episódios que quando nós nomeamos alguma coisa, essa coisa tende a ter mais significado e ser mais facilmente percebida pelo que nós comungamos como experiência sensorial. E quando nós falamos do que nós sentimos e percebemos, nós falamos apenas de interpretações dos nossos sentidos. São coisas que estão na sua cabeça. Imagine uma pessoa que ela enxergue tudo preto e branco. E você, como uma pessoa que enxerga as cores, tentasse descrever para ela o que são as cores. Como você descreveria vermelho para ela? Ou o que é amarelo? Ou magenta? Ou o verde? Ou o azul? Ou a sensação que essa cor dá para você? Por mais que você tentasse explicar a sua sensação, a pessoa poderia entender absolutamente pelas metáforas, talvez tentar imaginar como era, mas ela jamais conseguiria sentir o que você sente, porque a experiência sensorial dela é diferente da sua. Essa experiência sensorial e subjetiva que nós traduzimos pelas sensações do que nós percebemos apenas dentro da nossa cabeça, é também conhecido pelo termo filosófico qualia. Por exemplo, quando você associa a cor vermelha à paixão, à dor ou a perigo, o vermelho por si só não implica nessas coisas, mas nós associamos essa experiência sensorial e até a comungamos, apesar de nós entendermos elas em alguns níveis um pouco diferentes. Ou seja, cada um vai ter uma qualia diferente para cada experiência sensorial individual.
Isso talvez nos ajude a entender por que algumas pessoas gostam mais de vermelho, outras de azul, outras de verde. Por mais que nós enxerguemos mais de 16 milhões de cores, são 16 milhões de cores que, mesmo que sejam comungadas, elas são percebidas de maneiras diferentes por cada indivíduo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o sentido de um artista fazer a sua arte tem muito a ver com a maneira de como ele comunga aquilo que ele percebe no mundo. Quando você expõe o que você pensa, é como se você acessasse a sua qualia e tentasse transformá-la em algo perceptível para outras pessoas. E que por mais que elas interpretem e gostem daquilo que você fez, elas jamais sentirão com exatidão aquilo que você sentiu. Mas nós continuaremos a tentar fazer isso. E que talvez, em meio a tantas dessas possibilidades, esteja lá algo que você em particular pode ver, que você em particular pode descobrir. Uma cor perdida, misteriosa, proibida, esquecida, impossível, mas somente pode ser percebida aos que são momentaneamente sensíveis a ela, assim como a sensibilidade de um artista. E então, estamos conversados. Por enquanto. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho na prática, tem ali no editoracras.com.br. Você pode criar alguns materiais de desenho bem interessantes, além de ver os meus quadrinhos e conhecer o que eu faço na prática, minhas histórias, meus desenhos e tudo mais, meu e de minha equipe. Além disso, você também pode conhecer o meu curso de desenho online no comodesenhar.net, em que serve para qualquer estilo que você quiser adotar. Lá eu ensino os conceitos fundamentais de desenho. E temos agora módulos de arte digital, tanto Photoshop quanto Illustrator, ou seja, a arte bitmap e a arte vetorial. São imprescindíveis para o mercado hoje em dia. Quer ouvir mais de nossa conversa? Escute o nosso podcast, o Podcras, no Spotify e no Spreaker. E conte para mim depois se você conseguiu ver as tais cores impossíveis ou se para você é só viagem. Quem sabe você não descobre que você é policromo. Boa sorte.